A IA está mudando a forma com que se faz projetos no Revit hoje. Com poucos cliques e em segundos, eu posso automatizar horas de trabalho manual. E isso vai desde o processo de cotas, transcrição de projeto, modelagem, documentação no geral, cálculos, basicamente o que você quiser. Nesse curso gratuito, eu vou te mostrar as principais formas de usar IA para você começar hoje mesmo e aproveitar essa tecnologia que vai potencializar demais a sua produtividade no Revit. Opa, meu nome é Felipe Caetano, aqui do canal BeamCoder, e meu objetivo é ajudar você que trabalha com Revit a automatizar seu projeto utilizando inteligência artificial e também utilizando plugins. E nesse mini curso eu vou te introduzir, eu vou te mostrar as 3 principais formas de você utilizar a IA no Revit bem do zero. Então, se você não sabe nada de IA, ou sabe, mas ainda não conseguiu aplicar no Revit, não viu uma forma real disso se refletir em produtividade lá dentro do Revit, acompanhe esse mini curso, porque você vai sair daqui usando de fato IA no Revit todos os dias do seu trabalho. Nessa aula 1, eu vou te mostrar as 3 principais formas de você aplicar a IA no Revit. Vou te mostrar alguns exemplos, como elas funcionam, quais que são as diferenças entre elas. E aí, nas próximas aulas, a gente vai focar em cada uma delas, explorando todos os recursos. Eu vou te mostrar tudo que você consegue fazer com essas 3 aplicações, quais são as limitações e vários exemplos aí para você já aplicar no seu projeto hoje mesmo. Bom, a primeira forma de usar IA no Revit é através da IA nativa, que a Autodesk disponibilizou aí a princípio gratuitamente, só que só a partir da versão 27, tá? Então, se você usa Revit 2026, 25 para baixo, você não vai conseguir acessar ela, tá? Então, só a partir do Revit 2027. E aí, pode ser que vale até a pena você fazer essa migração por conta da SA e outros recursos que eles implementaram. Para usar SA, você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, que fica aqui na parte superior, chamado Autodesk Assistant. Ele vai abrir essa janelinha aqui no cantinho, ó. E aí o funcionamento dele é um sonho de todo projetista, né? Então você vai dar comandos para ele aqui nessa interface e ele vai refletir esses comandos na tela do Revit. Pelo menos essa é a teoria de como isso funciona, tá? Então ele até fala um pouco aqui do funcionamento de consulta de modelo, análise de dados, criar e gerenciar tabelas, vistas, folhas, parâmetros. Então, basicamente é isso que ele faz. E na próxima aula, a gente vai explorar mais dessa ferramenta. Então, a gente vai criar exemplos, vou mostrar as limitações e no que você pode usar ela no seu dia a dia de projetos, tá? Aqui nessa aula, como ela é mais introdutória, eu vou só te mostrar o funcionamento básico. Então, eu vou pedir para ele aqui, por exemplo, criar. Então, crie cortes longitudinal e transversal no meu ambiente selecionado, no centro dele. Então, vou selecionar aqui um ambiente. Ele consegue ler em tempo real aqui o que eu estou fazendo no meu Revit. Então, eu vou pedir para ele criar aqui. E como ele é especialista em criação de vistas e tudo mais, ele provavelmente vai conseguir processar isso aqui que eu falei para ele. Ó. Então, ele está identificando o meu ambiente selecionado. E aí pronto, ó, depois de algum tempinho, ele criou aqui, criou muito bem, na verdade, esses corte no centro, olhando em cada direção. Gostei muito aqui do resultado. É claro que ele tem algumas limitações, né? Então você não pode sair fazendo o que você quer. Então, por exemplo, eu quero cotar esse projeto inteiro aqui, eu quero detalhar e tudo mais. Você vai encontrar algumas limitações que a gente vai explorar na próxima aula. A segunda forma de usar IA no Revit é através do protocolo MCP, que basicamente é uma forma que a gente consegue conectar uma aplicação, um software em uma IA externa. Então, no caso aqui, a gente pode conectar o nosso Revit no Cloud ou no ChatGPT. E aí, no caso do Cloud, a gente vai utilizar a ferramenta externa, a ferramenta do computador chamada Cloud Code, que é uma ferramenta paga, ou no caso do ChatGPT, a gente usa o Codex. O Codex ele já tem alguns limites gratuitos, então você não precisa ter necessariamente uma assinatura gratuita para você começar a usar o Codex, e até por isso que eu vou te mostrar aqui essa aplicação utilizando o Codex. O funcionamento ele é muito parecido com a IA nativa do Revit. Então você vai no chat aqui, você vai dar comandos e a IA vai fazer esses seus comandos direto no Revit. Só que a diferença
é que você tem mais capacidade desse processo aqui em relação à IA nativa do Revit. Então, teoricamente, essa IA aqui, ela consegue fazer mais coisas, consegue explorar mais recursos, consegue automatizar outros processos que a IA nativa não faz. Então, por exemplo, aqui eu posso vir aqui nesse chat e eu vou dizer aqui para o codec que eu quero criar uma prancha para cada ambiente da minha planta baixa aberta. Cada prancha deve ter planta de piso, vista 3D e embaixo corte A e corte B, sendo cortes transversais e longitudinais no centro do ambiente. Então veja que eu dei aqui um comando para ele, que eu quero criar basicamente uma prancha para detalhar cada ambiente, certo? E aí ele vai fazer esse processo aqui, criando uma prancha, colocando vistas. Então uma vista de planta de piso, vista 3D e 2 cortes embaixo. Eu vou só especificar para ele aqui, colocar a escala 1:50, eu ainda não sei como vou ficar, mas eu vou testar aqui para ver o que vai acontecer. Colocar a escala 1:50 e também eu vou dar um offset, aplique um offset de 15 centímetros nas extremidades, porque se ele pegar essa minha caixa do ambiente direto, ele vai criar uma vista aqui recortando exatamente o perímetro do ambiente, mas eu quero que ele aplique um offset para a gente conseguir visualizar as paredes, tá? Então eu vou clicar aqui para enviar. E aí, como eu já fiz essa conexão aqui do Codex com o Revit, ele basicamente vai ler o meu projeto, vai identificar qual projeto que eu estou trabalhando, qual vista que eu estou trabalhando. Aí ele vai ler os meus ambientes e vai começar o processamento a partir dos ambientes. E aí, geralmente, ele vai te pedir permissões. Então, ele vai te pedir para ver o status do teu projeto. Então, tu clica aqui em permitir. E ele vai pedindo essas solicitações. Nesse caso, você pode marcar aqui para permitir sempre e tudo mais. E ele vai executando essa automação em etapas. E no final, ele vai te entregar essa automação completa. Então, eu vou deixar ele trabalhar aqui e vou voltar para vocês com o resultado. Então, pronto. Depois de eu dar esse comando, especifiquei aqui que eu queria usar o MCP, ele criou aqui para mim todas as vistas. Então, se eu for aqui nas minhas vista de planta, ele criou aqui uma vista de planta para cada ambiente que ele detectou. Nesse caso aqui, tem uma ressalva que eu não especifiquei nada de padrão de nomenclatura, de template, nem nada do tipo, né? Então, claro que são questões que a gente pode melhorar depois, né, para ficar mais útil aí no dia a dia. Mas ele criou aqui as plantas de piso, ele cria também os 3D, ó, vista 3D da suíte, do banheiro, então bem bacana ficou o resultado. E ele também falou que criou as pranchas, então vamos ver lá o que aconteceu. Ele criou algumas pranchas aqui e, pô, beleza, criou as pranchas. Obviamente a gente não especificou qual era o tamanho da folha, né? Então acaba que ficou super dimensionada. Também ele colocou as vistas deslocadas mais aqui na parte de baixo. Mas isso é uma questão que a gente pode refinar no prompt. Então eu posso ir testando e vendo qual prompt que funciona para minha determinada situação, né? Para especificar view template, posicionamento de prancha e tudo mais. Mas assim, digamos que o básico que ele fez, né, que foi criar as vistas, né, criou aqui planta de piso, corte, 3D e já posicionou, né? Então é só um ajuste fino da gente fazer para realmente ficar 100% automático essa tarefa, mas só isso aqui ele já executou muito bem. Nas próximas aulas a gente vai explorar mais essa ferramenta, vamos fazer mais testes com outros prompts e eu também vou te ensinar passo a passo a como fazer essa instalação, tá? O objetivo dessa aula aqui é mais uma introdução para você ver o que é possível e o que já se utiliza de IA aqui dentro do Revit. Essa ferramenta aqui, esse tipo de conexão MCP com Revit, embora seja sensacional, né? A gente consegue otimizar muita coisa, tem as suas limitações, então não é uma ferramenta muito perfeita, mas isso a gente vai explorar com mais detalhes depois. A terceira forma da gente usar IA aqui dentro do Revit é criando uma espécie de plugin que a gente chama aqui de extensions, utilizando o plugin PyRevit. Então, basicamente, a gente consegue criar uma aba assim, ó, com vários plugins, e esses plugins podem ser criados com auxílio da IA. E aí, nesse caso, tanto faz a IA que você usa, o ChatGPT, Gemini ou Claude, qualquer uma delas vai ser capaz de criar esses plugins. Claro que quando você tem uma IA treinada, que já sabe ali o que fazer e tudo mais, ela já cria esse plugin com mais facilidade e mais assertividade. Mas você pode usar qualquer IA aqui para criar esse plugin. E a vantagem é que você não precisa ficar dando prompt. Então, por exemplo, eu tenho aqui um pronto que ele cota o meu projeto de arquitetura. Então, simplesmente eu vou aqui, ó, clico ali naquele botão, seleciono as minhas paredes e pronto, ó, ele vai lá e cota todo o projeto sem eu precisar me estressar com prompt e tudo mais. Então, a principal vantagem que eu vejo desse tipo de solução
é que você consegue, você usa a IA para criar ali a sua automação e tudo mais, só que ela já fica salva no teu projeto. E aí, com o PyRaft, a gente consegue estruturar esses botões de forma muito mais facilitada. Porque o PyRaft ele é um plugin que você baixa ele e tudo mais. E a estrutura é super simples. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes nessa aula em específico, mas basicamente é uma estrutura com pasta. E aí, nessa pasta, a gente tem aqui o arquivo dos ícones e tem aqui o arquivo do script. Basicamente, isso ele faz todo o processo de colocar esse botão, de fazer o funcionamento, de fazer toda essa interligação por trás dos panos. Basicamente, o que a gente se preocupa é o código e o ícone que a gente vai colocar. Então, é um processo bem bacana para você utilizar. E aqui dentro do Revit, e a gente vai explorar essa criação aqui de plugins na aula específica tratando desse assunto. Bom, então essas são basicamente as 3 formas principais hoje para a gente utilizar IA no Revit. E nas próximas aulas desse mini curso, a gente vai explorar cada uma delas individualmente. Vamos fazer vários testes, vamos ver até onde cada uma delas deve ir para você ver qual solução que mais se encaixa no teu dia a dia, tá bom? Então te vejo nas próximas aulas. Até mais!